Abertura. Fundo azul. Linha branca horizontal se divide em duas e forma um quadrado que logo se desfaz. Círculo se divide horizontalmente em outros coloridos e se desfazem. No centro, repórter justiça. Senhora com cinzeiro na mão se abaixa perto do sofá. Quem vê a dona Norma pra lá e pra cá com um cinzeiro até pensa que ela fuma. Mas as lembranças do cigarro ficaram lá atrás. Hoje o acessório só serve mesmo para apoiar copo ou juntar as sujeirinhas que aparecem no chão. Já são 36 anos longe do vício. Na adolescência, ela costumava fumar um maço de cigarro por dia. O hábito dava a sensação de prazer e relaxamento. Começou como uma brincadeira entre irmãs. E as irmãs começavam a disputar para ver quem é que pegava o toquinho de cigarro do papai. Norma Moras Goulart, E aí aposentada. a gente pegava o toquinho de cigarro dele para disputar, para ir fumando. E aí aquele toquinho começou a não servir mais para fumar. Aí a gente passou a tirar os cigarrinhos da carteira de cigarro dele, né? E um dia meu pai percebeu que o cigarro dele estava sumindo e sabia que não era ele que estava fumando. Senhor de blusa xadrez folheia livro. Na vida do Salvador, o tabaco surgiu como um sinônimo de união. É que toda vez ele e os amigos se juntavam na pracinha para dar uma tragada. A gente fumava, fazia de palha, não tinha nem cigarro, fazia de palha e fumava. Salvador Goulart, aposentado. E achava que aquilo ali era bonito. Todo mundo, todos que faziam, a gente achava que tinha que fazer também. E aí a gente, na verdade, conforme as companhias, é o que a gente às vezes se transforma. Na tela, animação de fumaça. E olha que perigo! Como na época não havia restrições para o fumo, o jornalista emendava um cigarro no outro em ambiente fechado, rodeado de jornais e outros itens altamente inflamáveis. As cinzas queimavam o papel, caíam no estofado também. Podiam causar um estrago numa redação. Rapidamente, fumaça animada se torna real. Isso sem contar os outros riscos, né, Salvador? A gente fumava lendo, fumava conversando com outras pessoas em ambientes que nem sabia. Perto de um posto a gente fumava. Não sabia, dentro do carro, no posto. O perigo que a gente corria era uma coisa nunca vista. Em comum, Vador e Norma têm os traços de uma época passada. O casamento de quase 4 décadas foi marcado também por vários momentos, dividindo o cigarro. Você lembra que a gente fumava e a gente dividia até o mesmo cigarro? Exatamente. Dividia o mesmo cigarro. E eu geralmente gostava de dar a última tragada, era minha. Sem dúvida. E se eles sabiam como começar, também souberam o momento certo de parar. A prova da última carteira fumada está aí. Um cigarro Hollywood de 1983. Assim que eu peguei o resultado do meu exame que comprovou a gravidez, eu cheguei na casa da minha mãe, abri minha bolsa, tirei meu cigarro e disse: quem quiser que continue, porque eu parei agora. Norma Goulart, Eu aposentada. não quero prejudicar o meu neném. E aí não tive nenhum problema em parar de fumar. 2 filhos nasceram depois da decisão. Nenhum deles fuma. Aparentemente são frutos de uma geração que encara o cigarro como algo meio, digamos assim, fora de moda. E qual o perfil do fumante de hoje? Uma pesquisa feita pelo Ministério da Saúde revelou que em 2018, pouco mais de 9% dos brasileiros afirmaram ter o hábito de fumar. 12 anos antes, quando o levantamento teve início, esse número era bem maior, chegava a quase 16%. Os dados mostram ainda que houve uma redução significativa no consumo de tabaco. Houve uma redução de 40% nos homens e mulheres que fumam no Brasil. Luciana Sardinha, Essa maior Ministério da redução Saúde. foi para as mulheres, em torno de 44% das mulheres deixaram de fumar. A idade que mais diminuiu foi acima de 35 anos. Só que a gente tem um problema que reduziu muito para todas as faixas de renda que a gente trabalha na pesquisa com escolaridade, mas caiu menos na escolaridade menor. Então, é aquele público mais vulnerável, né, de baixa renda. Então, diminuiu, mas diminuiu menos. Então, isso nos chamou bastante atenção. Mulher traga cigarro e solta fumaça. Várias políticas têm sido pensadas visando essa redução. Não é à toa que este ano o Brasil foi o segundo país, depois da Turquia, a alcançar medidas de combate ao tabaco sugeridas pela Organização Mundial da Saúde. São elas: o monitoramento do uso do tabaco e políticas de prevenção, a proteção contra a fumaça do tabaco, o oferecimento de ajuda para quem quer deixar o fumo,
a advertência sobre os perigos do tabaco, o cumprimento das proibições sobre publicidade e o aumento de impostos sobre o tabaco. Larissa É Friedrich, uma política advogada. pública positiva, que acabou mudando, acho que até um pouco da nossa cultura, dos hábitos dos brasileiros. Medidas como a lei antifumo também ajudaram. Você vai conhecer um pouco mais sobre essa legislação no próximo bloco. Mas isso, segundo Larissa, mostra que o brasileiro está cada vez mais consciente. Não vamos dar sorte ao azar, vamos dizer assim, né? Então, é por isso que eu acredito que a lei realmente ajudou muito nesse processo de adaptação para que as pessoas conseguissem realmente ir largando, né, o fumo, e que os adolescentes, etc., deixassem de querer utilizá-lo. Homem de terno com cigarro na boca. Homem com cigarro. Nossa equipe foi às ruas de Brasília saber o que pessoas das mais variadas idades acham do cigarro. Acho que o ambiente fica poluído, faz mal à saúde, né? Carlos Augusto Faz Pelliardi, mal advogado. também às pessoas que estão em volta, ao entorno, ao bem-estar. Eu sempre fiz algum esporte, sempre cuidei do meu físico e tal, então acho que as pessoas deviam ter mais acesso à informação para ver o quanto prejudicial isso é, né? Tem bastante pessoas com 22 anos, da minha idade, que fumam bastante. Michele Ramos Campos, dona de casa. O que você acha disso? Eu acho muito ruim também. Acho que é um péssimo hábito, né? João Henrique Eu Magalhães, não estudante. teria um hábito que talvez possa me fazer mal um dia, prejudicar as pessoas ao meu redor. É uma morte lenta para quem usa. José Vicente de Almeida, Eu nunca aposentado. usei. E eu não sei por que é que as pessoas usem. Porque aquilo é o prazer mais ilusório da vida. Aquilo é a morte recebida em pequenas doses. Vador lê um livro. Seu Vador demorou a perceber que o prazer do cigarro era ilusório. Depois que sofreu um infarto, descobriu ao fazer uma bateria de exames que tinha enfisema pulmonar. Hoje depende de um monte de medicamentos. A gente fuma e não sabe o que está fazendo. Só depois que vem as consequências é que a gente Vador Goulart, aposentado. começa a sentir que errou, que estão coisas que não tem necessidade nenhuma e que não vem preencher na vida da gente nada. Pelo contrário, vem prejudicar a vida da gente. E Dona Norma, que não se arrepende nadinha de ter parado de fumar, tem uma única culpa. Acredita que o montante que gastou para sustentar o vício ao longo dos anos poderia estar mais bem investido. Eu me arrependo de não ter guardado o dinheiro dessa época que eu parei de fumar até o dia de hoje, de ter feito uma reserva. Na tela, carteira de cigarro da marca Hollywood. No rodapé da carteira, escrito a caneta, Guarapari, Espírito Santo, 5/10/83. O repórter Justiça vai para um rápido intervalo e volta em instantes. Daqui a pouco, o repórter Renato Rosa vai dar detalhes sobre a lei antifumo e mostrar a história de quem perdeu familiares por doenças provocadas pelo uso contínuo do cigarro. Não saia daí. Vinheta do programa. No centro, repórter Justiça. Vinheta do programa. No centro, repórter Justiça. Hélice de avião comercial que taxia na pista. Até no voo, lá estava ele, sem se incomodar com a rejeição. Não adiantava torcer o nariz. Fumar era permitido dentro do avião. A indústria divulgava o tabaco como um instrumento de conquista, charme, aventura. Quanta propaganda! Até que os críticos colocaram o cigarro na rota das discussões. Fumaça. Pessoa traga cigarro. Pesquisas científicas demonstraram os prejuízos para a saúde e o tabaco foi perdendo o glamour. Começava uma mudança de comportamento. Divina lembra desse hábito do marido, nada agradável para a família. Ele fumava em qualquer lugar. Falava para ele parar de fumar. Divina Almeida, Eu, pensionista. Zé, para de fumar, isso aí vai te matar. E ele, eu prefiro largar da mulher do que do cigarro. De tão viciado que era, né? José Alves de Almeida fumou dos 7 aos 65 anos. Perdeu uma batalha contra o enfisema pulmonar em 2014. Morreu vítima da doença. Sofreu muito, muito mesmo. Vivia cansado. O cigarro em casa também deixou outras sequelas. Divina diz que o filho mais novo nasceu com problemas respiratórios. O cigarro, ele traz um mal tão grande que meu filho nasceu com bronquite asmática, por causa que inalava a fumaça do próprio pai que fumava. Causou um dano, né? Porque eu vivia no hospital tanto com o pai como o filho quando era pequeno.
Aí, no crescer dos anos, que hoje em dia meu filho tem 17 anos, foi que foi melhorando, foi expandindo o pulmão para poder melhorar por causa da fumaça que também ele inalou. A preocupação com a saúde não só dos fumantes, mas também com quem convive ou fica perto deles, estimulou a criação de leis. Era preciso dar um basta às propagandas e criar mecanismos para barrar o cigarro. O fumante sentiu o impacto. Se antes acendia o cigarro em qualquer lugar, depois com a lei antifumo, essa história mudou. Homem fuma. Teve muita chiadeira, reclamação, mas a lei antifumo foi aprovada em 2011 e regulamentada 3 anos depois. As regras impediram o fumo em locais fechados, como ambiente de trabalho e restaurantes, além de determinar o fim da publicidade desses produtos. Também proibiram os fumódromos em ambientes coletivos e aumentaram as mensagens de alerta em maços de cigarro vendidos no país. Entre as punições, advertência, multas que variam de R$ 2.000 a R$ 1,5 milhão de reais e até a interdição do estabelecimento. Os maços de cigarro, na parte frontal, ele tem que ter até 30% de advertência do seu espaço, de advertência contra o tabagismo e uma indicação de que o SUS tem o tratamento para fazer a cessação. E atrás 100%, que são aquelas fotos que a gente conhece bastante, né, nessa situação. Isso ajudou bastante. Luciana Sardinha, ele não impede, mas ele inibe um pouco, principalmente para o jovem, principalmente para o adolescente, quando vê aquelas imagens. Foi algo, de certa forma, não vou dizer inovador, porque nesta época mais ou menos 8 estados já tinham leis neste sentido. Larissa Friedrich, mas advogada. pegou muitos usuários, vamos dizer assim, né, ainda de surpresa. É dia, em restaurante, pessoas sentadas a mesas de madeira. Neste restaurante em Brasília, o espaço preferido dos fumantes era esse, de frente para o Lago Paranoá. Eles ficavam na parte externa. Mesmo assim, a divisão com quem não fumava sempre gerava uma situação desagradável. Beto Pinheiro, então você imagina, empresário. você e sua família, que você não fuma junto com sua família e do lado tem alguém fumando. E aí você está almoçando e aquela fumaça, aquele cheiro de cigarro em cima dele. Então eu, como cidadão, eu concordo com o texto da lei. Com a lei antifumo, houve um processo de adaptação. No começo, nem todos os fumantes aceitavam. Na época, Beto usou o bom senso e a informação para não ter problemas e manter um ambiente livre de cigarro. A primeira coisa que a gente fez foi sinalizar essa área externa. A gente colocou algumas placas de imediato e quando a pessoa acendia o cigarro, o nosso maître ou o nosso gerente chegava para conversar com o cliente, explicava sobre a lei, explicava que não poderia e a solução agora é realmente a pessoa sai do restaurante, desce e aí fuma lá fora, depois ela volta. Foi uma mudança de paradigma e o brasileiro aceitou de muito bom grado isso, percebeu que isso ia melhorar a sua saúde e aí a gente teve então o primeiro país que tem essa lei antifumo. A pessoa retira o cigarro da carteira. A lei antifumo e outras medidas adotadas evitaram a morte de 15 mil crianças entre 2000 e 2016 no Brasil. Os números estão num artigo assinado pelo Instituto Nacional do Câncer e por cientistas de Londres e da Holanda. O estudo divulgado esse ano foi o primeiro a avaliar o impacto na saúde das crianças brasileiras. A pesquisa considerou que o fumo passivo causa cerca de 880 mil mortes no mundo por ano, sendo 58 mil entre crianças até os 14 anos. Pessoa tira cigarro de carteira e pega isqueiro. Transição. Pessoa traga cigarro vaporizador e solta grande quantidade de fumaça pela boca. Eles não cresceram bombardeados pela publicidade dos cigarros, mas são atraídos por novas formas de fumo. O formato, as cores, as essências, o cheiro. O produto cada vez mais popular é o narguile. O principal público é formado por jovens, que passam horas em espaços criados só para isso. Mulher traga fumaça de narguile e a solta pela boca. O que muitos não sabem é que a fumaça do aparelho é tão ou mais prejudicial do que a do cigarro. O tabaco colocado dentro dele quando queimado libera as mesmas substâncias tóxicas, mas numa concentração muito maior. O que a gente vê nessas lojas são jovens. Ricardo Martins. Às vezes até crianças, né? Pessoas com 12 anos, 11 anos. Então, não poderia ser oferecido esse tipo de produto para os jovens, né? Mas é lançado que
O foco é cultural, é a convivência ali entre os amigos, a troca de ideias, só que em torno de um produto extremamente nocivo. E nós sabemos que 20% daqueles jovens ali vão ficar viciados na nicotina e vão ser usuários de cigarro compulsivamente a vida inteira. Uma rodada de narguile equivale a fumar até 100 cigarros. Tem 100 vezes mais alcatrão, 4 vezes mais nicotina e 11 vezes mais monóxido de carbono que o cigarro comum. O Congresso Nacional avalia projetos para frear o uso não só do narguile, mas também de aditivos, que dão aromas e sabores aos cigarros. Para o pneumologista, as autoridades precisam agir rápido. A insistência em inserir esse assunto na sala de aula, principalmente no curso fundamental, é de extrema importância, né? Então a gente alertar a criança e principalmente o adolescente sobre os riscos que ele corre quando ele entra nesse tipo de caminho aí que é o vício do tabaco. No próximo bloco, você vai conhecer as consequências do uso contínuo do tabaco e ver em números as mortes causadas pelo fumo. O repórter Justiça também vai mostrar iniciativas para quem quer largar o vício. Não saia daí. Vinheta do programa. No centro, Repórter Justiça. Vinheta do programa. No centro, Repórter Justiça. Pessoa é levada de maca para ambulância por bombeiro. Pessoas caminham dentro de hospital. Uma tragédia provocada pelo cigarro. De acordo com o Sistema de Informações sobre Mortalidade do Ministério da Saúde, mais de 27.800 pessoas morreram em 2017 no Brasil, vítimas de câncer no pulmão, o segundo mais frequente. O câncer no pulmão, ele cresce de maneira silenciosa. Raramente vai dar sintomas precocemente. Ricardo Martins. Nós não temos marcadores de laboratório para detectar precocemente, ainda não temos, né, o câncer de pulmão. Então, pelo fato dele crescer silenciosamente, muitas vezes o paciente já chega aqui em fases avançadas da doença, onde pouco ou nada pode ser feito pelo paciente. Quarto de hospital. O Instituto Nacional do Câncer estima que até o fim deste ano serão registrados mais de 31.200 novos casos de câncer de traqueia, brônquio e pulmão. Os fumantes adoecem com uma frequência 2 vezes maior que os não fumantes. A assistência médica ligada ao tabagismo gerou em 2015 mais de 39 bilhões de reais em custos diretos. A perda de produtividade no mesmo ano chegou a 17 bilhões e meio em custos indiretos. São mortes prematuras e pessoas que ficaram com alguma incapacidade. O custo para o sistema de saúde é muito grande, porque tem internação, a questão de medicamento, a dispensação de medicamento, toda essa base na rede básica de saúde, todo esse incremento para ter esse tratamento para cessação, então o custo ainda é muito alto. Um trago e o contato com milhares de substâncias tóxicas. A fumaça inalada corre para os pulmões e se espalha pelo sistema circulatório. A nicotina, principal responsável pela dependência do fumo, atinge o cérebro entre 7 e 9 segundos, quando libera substâncias responsáveis pela sensação de prazer. É o efeito viciante. Quem estuda esse assunto Ricardo Martins, arbitra que é mais potente que a cocaína, que o crack, que a maconha. Então, é mais difícil você tirar uma pessoa viciada em nicotina do que dessas outras drogas. Câmera se aproxima de rosto de homem. A mãe do Andrei largou o cigarro, mas aí já era tarde demais. Dona Mireia descobriu a doença pulmonar obstrutiva crônica em 2011, resultado de 50 anos de tabagismo. Minha mãe andou 5 metros, parou. Andrei Soares, jornalista. Com falta de ar, andou mais 5, parou. E eu acho que foi o momento que eu notei que o que ela tinha não era mais a falta de fôlego de uma pessoa que fuma, mas algo mais severo. Ela deu uma melhoradinha, mas pouco depois ela entrou no oxigênio. O oxigênio muda muito a vida da pessoa, né? Porque hoje tem concentradores de oxigênio pequenos, mas portáteis, mas há um incômodo, há um constrangimento. Então as pessoas tendem com o tempo no oxigênio, sair um pouco da rua, do espaço público. Essa doença, quem não está cansado, perdeu a luta contra a doença. Andrei é ex-fumante e a herança do cigarro
eu tenho enfisema, eu não tenho DPOC. Ou seja, eu tenho cicatrizes no meu pulmão que, se eu não manejar muito bem, podem virar a doença semelhante. Entre idas e vindas, sozinho conseguiu se livrar do vício. O incentivo veio com a vontade de ficar mais saudável para cuidar dos filhos. Eu tenho uma esposa maravilhosa que disse, olha, se você vai ter filho, você tem que parar de fumar, porque você tem que estar lá para eles, né? E realmente as duas decisões para mim tiveram muito associadas. Meu filho hoje tem quase 9 anos, então o nosso período de gravidez, etc., começou quase 10 anos atrás, que foi um pouco depois de eu parar. E quando você percebe por conta própria que largar o cigarro é mais complicado do que se imagina, o caminho então é buscar tratamento. O Programa de Combate ao Tabagismo é uma das opções. O auxílio é de graça pelo Sistema Único de Saúde. Só em 2018, mais de 134 mil pessoas foram atendidas na rede pública do país. Procurar um serviço de saúde, né, na sua região, próximo de onde você mora, e você vai ser encaminhado então para uma equipe especializada nas unidades para isso. Tem que ter muita vontade, não é uma coisa fácil, é um vício, mas é possível. E hoje temos tratamento para isso. Fachada de Centro de Saúde. No Cruzeiro, região central de Brasília, o programa conta hoje com 90 pessoas atendidas. A grande maioria das pessoas que vêm para o grupo, Soares, se não pararam de fumar, elas diminuem a quantidade de cigarros. Isso para a gente é um grande avanço porque reduz o dano, né? Reduz a chance dela desenvolver uma doença o quanto antes. Aqui elas recebem adesivos para reduzir aos poucos a dependência da nicotina e também contam com medicação para melhorar o humor e diminuir a ansiedade. Tem momentos que a pessoa, quem tem tendência a ter depressão na época que está fazendo, né, na época da abstinência, ele vai ter um quadro depressivo e a gente já vê, já entra com medicação, já vê como é que pode fazer. A gente também tem a terapia comunitária aqui, que nos ajuda nesse sentido, onde a pessoa fala da sua inquietação. E a cada vitória dos pacientes no tratamento, eu fico muito feliz, é a sensação de dever cumprido, né? Porque eu trabalho na saúde há muitos anos e eu já trabalhei com pessoas, pacientes oncológicos, então eu sei o que é a pessoa estar doente no leito de hospital e passando por determinadas situações por conta do uso do cigarro. Mulher caminha com mãos na cintura. Não existe um tempo limite de tratamento. Isso varia muito, depende da pessoa. Cair e levantar tem sido o desafio da Andréia. Ela parou, voltou a fumar, depois parou de novo. Agora está mais confiante com os resultados do medicamento contra a ansiedade. Antes, mesmo não fumando, era uma ansiedade. Tinha hora que eu ficava assim, nossa, eu vou ali comprar. Sabe quando você para, a sua vida para, você não consegue se desligar do cigarro. O BUP, ele ajudou nisso, porque eu sentia a vontade, falava, não, deixa pra lá, virava e realmente esquecia. Virava ali, tomava uma água, pegava, voltava a fazer o que eu estava fazendo. Quando eu notava, eu já não estava nem pensando. E assim foi indo, até que chegou um momento que eu percebi assim, que eu passava um dia inteiro, acordava, já não tinha vontade de fumar, passava o dia todo. Quando sentia cheiro de cigarro aqui do lado, o pessoal fuma, quando sentia cheiro de cigarro, cheiro ruim, sabe? Andréia tem 54 anos. Começou a fumar quando era uma menina. São 45 anos, né, na companhia do cigarro. É um divórcio complicado esse, mas vou finalizar. Ela faz parte do grupo contra o tabagismo e agora diz que segue certinho o tratamento para se livrar da nicotina. Andréia caminha com Renato. Andréia se mexe para melhorar a qualidade de vida. O tratamento dá força, mas ela sabe que a vitória depende dela, das mudanças de hábito. Eu acho que agora sim, sem o cigarro, ao invés de envelhecer, eu vou rejuvenescer, porque o cigarro envelhece. Definitivamente ele envelhece, ele tira de você toda a juventude, toda a energia, toda a disposição para a vida. Então, assim, sem o cigarro, eu acho que eu vou me sentir rejuvenescendo, não que eu vá rejuvenescer de fato, mas eu vou me sentir rejuvenescida, porque eu vou voltar a ter uma condição que eu já não tenho há muito tempo. Andréia sorri, entrelaça os dedos e alonga os braços. Transição.
Mão Segura Cigarro. O Repórter Justiça de hoje termina aqui. Você pode rever esse e outros programas na nossa página no YouTube, TV Justiça Oficial. Quer enviar uma sugestão de reportagem? O e-mail é reporterjustiça@stf.jus.br. Até a próxima. Créditos do programa. Direção, Tiago Oliveira. Produção, Marcela Luiza. Reportagem, Fernanda Muilaerte e Renato Rosa. Edição de texto, Fernanda Muilaerte. Cabelo e maquiagem, Kelly Matheus. Figurino, Thalita Oliveira. Cinegrafia, Lázaro Filho, Lúcio Ribeiro e Luiz Guilherme. Assistência técnica, Carlos Ferreira e Kleber Leite. Edição de pós-produção, André Eustáquio e Neuber Tavares. Videografismo, Lucas Matias. Núcleo de programação, Rosa Wazen. Núcleo técnico, Fábio Guedes. Núcleo de produção de programas, Soraya Fonseca. Supervisão, Coordenadoria de Gestão da TV e Rádio Justiça. Secretaria de Comunicação Social, STF. Realização, TV Justiça 2019. Audiodescrição, Visuáudio. Narração e roteiro, Ana Luísa De Franco.